Olá, como vai? O nosso objetivo aqui é discutir tomada de decisão. Numa aula introdutória sobre esse complexo tema que toca grande parte do trabalho que as empresas, organizações fazem, que toca grande parte do que os profissionais desenvolvem ou que agem em seu dia a dia. Contadores apoiam tomada de decisão por meio de informações acuradas e precisas no que tange ao mundo financeiro e econômico. Economistas desenvolvem modelos matemáticos, por vezes, para aprimorar decisões de investimentos. Administradores conduzem processos de busca de informação, organizações de times que tomarão decisões. Que produtos lançar, que marketing desenvolver, qual pessoas contratar para a equipe. O fato que decisão está presente em nossa rotina, no nosso dia a dia. Você com certeza já teve situações, ou esteve em situações em que era necessário decidir. Decisões mais complexas, como se vai comprar um carro ou não, um imóvel ou não, se vai entrar numa faculdade ou se vai seguir uma certa carreira. Tomar decisões. Também há decisões de natureza mais simples, como que caminho usar para o trabalho ou o que comer no café da manhã. Tomar decisões é inerente à nossa vida, notadamente à vida adulta, enquanto as pessoas respondem ou são chamadas a responderem por as suas decisões, mais frequentemente do que na vida infantil ou de menores de idade. Nesses momentos, tipicamente, as pessoas têm sentido de angústias, dúvidas, frustrações. Que caminho seguir? Que impactos terão esse caminho na minha vida e na vida das minhas organizações, as organizações em que eu trabalho? Tomar decisões mal feitas pode gerar desemprego, grande insucesso e assim por diante. Decidir frequentemente não é fácil. Decidir frequentemente é uma das coisas mais complexas que as pessoas fazem. Mas será como as pessoas decidem? Quais são os processos mentais que ocorrem? Há algum método que auxilie os gestores no processo decisório? Há tipologias de tomada de decisão? Como ocorrem as decisões no universo empresarial? Antes, vamos definir o que é uma decisão. Decidir significa escolher alternativas possíveis. Sempre numa decisão, há mais do que um caminho a seguir. Se houver apenas um caminho, portanto, não há uma decisão propriamente por ser tomada. Nesse sentido, decidir implica na existência de dissenso, de pontos de vista diferentes, de ganhos e perdas, de maneiras diferentes de agir. Portanto, decidir significa a existência das dúvidas. Note neste contexto que não decidir também é decidir. Se você for para uma mesa de reuniões e durante esta reunião chegou-se à conclusão de que lançaremos o produto o ano que vem, não este ano, ao final daquela reunião não se pode falar que não se decidiu, mas se pode falar que se decidiu postergar o lançamento. Perceba também que um tema tirado de pauta, por exemplo, num processo decisório, foi decidido. Talvez não decidido de modo explícito, mas decidido de modo tácito, modo implícito, modo não evidenciado nos documentos formais da empresa. Considerou-se aquilo irrelevante, considerou-se aquilo menos notório ou menos importante ser colocado dentro do processo decisório formal. Uma empresa, por exemplo, que não discute em suas decisões de diretoria que impactos sociais e ecológicos estão ocasionando, elas decidem, nesse sentido, portanto, não ir à frente com este debate, não medirem os seus resultados nesse tocante. Portanto, as decisões são ali tomadas. O não dito, por conseguinte, é tão importante quanto o dito. Chamamos de processo de tomada de decisão os modos e etapas que as pessoas desenvolvem, praticam, observam ao identificarem problemas, descobrirem oportunidades, alternativas de solução, analisar essas alternativas e proporem soluções. Esses processos podem ser mais estruturados, etapas muito claramente definidas, datas estabelecidas, como podem ser processos decisórios mais difusos, de idas e vindas, interacional, às vezes até bagunçados e complexos. Toda decisão possui o que nós chamamos de trade-off. Trade-off se define como uma situação em que há conflitos de escolha. Ele se caracteriza por uma ação que visa a resolução de um problema, porém que acarreta outros problemas. Vender
o produto A significa dizer que eu não usarei meu talento, a minha capacidade produtiva para produzir o produto B. Vender ao preço 10 significa dizer que eu deixarei de ganhar as oportunidades de vender ao preço 2. Que terei, portanto, os impactos da não decisão, dos trade-offs, portanto. Pense o trade-off como uma espécie de efeito colateral de um remédio. Você aprimorará alguma coisa e deixará de aprimorar outra, inclusive possivelmente até prejudicando a outra. Analisar os trade-offs, verificar os balanços e os ganhos das diferentes alternativas, tipicamente são requisitos para administradores, pessoas no mundo executivo, tomarem decisões. Você será chamado, possivelmente, a fazer esse balanço. As decisões podem ter diferentes tipologias. Discutiremos agora, fundamentalmente, uma delas, que é entre as decisões programadas e as decisões não programadas. Chamamos de decisões programadas aquela que ocorrem com certa frequência, às vezes até cotidianamente, e cujas premissas podem ser usadas para as decisões futuras. Chamamos de premissas aquelas verdades tidas como indiscutíveis, acuradas, que não passam para o debate. Portanto, decisões, no exemplo, de como comprar um certo material de limpeza ou insumos de escritório, ou determinar que competências são necessárias a um cargo já conhecido, estável na estrutura organizacional. A gente toma por premissa que aquilo que já existiu no passado e é bom o suficiente para a gente continuar repetindo aquela decisão da mesma forma. Em tais casos, o controle do trabalho dos colaboradores tende a ser um controle por os comportamentos. Isto é, avalia-se se os indivíduos estão seguindo aquele rigor, aqueles métodos, aquelas políticas, aquelas etapas pré-estabelecidas nas decisões programadas. No entanto, as empresas também convivem com decisões não programadas, aquelas relacionadas muito frequentemente aos problemas mais complexos, inéditos, em que há grande incerteza e ambiguidade. Discutiremos incerteza e ambiguidade daqui a pouquinho. São decisões como, por exemplo, lançar um novo produto ou entrar em um novo mercado. Decisões que não podem ser, digamos assim, apenas uma sequência linear das decisões tomadas no passado. Nestes casos, não é possível controlar precisamente o comportamento das pessoas, exatamente o que elas devem fazer, que etapas devem seguir, que ferramentas utilizarem. Tipicamente, nesses casos, controla-se os resultados. Estabelece-se objetivos para os indivíduos que passam então a flexibilizar a maneira de atuar, haja vista que não há um padrão preciso de atuação. O gráfico esquerdo nos ajuda, portanto, a perceber que as decisões programadas são aquelas tipicamente mais estruturadas, well-structured, e tomadas nos níveis hierárquicos inferiores daquela organização. Ao passo que as decisões não programadas tipicamente estão no topo da hierarquia e são decisões menos estruturadas. Falando sobre decisões estruturadas ou não estruturadas, temos que discutir os conceitos de certeza, risco, incerteza e ambiguidade. Note o gráfico que está aqui em inglês. Nessa figura, temos que a possibilidade de falha de uma determinada decisão pode ser baixa ou alta no que diz respeito ao tipo de informação ou conjunto de certezas ou incertezas que temos no que diz respeito à conjuntura que vivemos. Uma certeza, risco, incerteza e ambiguidade. Temos um paralelo na discussão que tivemos anteriormente, decisões programadas associadas a certeza e risco e decisões não programadas associadas a ambiguidade e incerteza. O que precisa um executivo é compreender a situação em que ele está, o problema em que ele está, então identificar em que momento nesse contínuo aquela circunstância se apresenta. Vamos compreender um pouco mais detalhadamente. Certeza ocorre quando os tomadores de decisão possuem todas as informações necessárias à tomada de decisão. Risco refere-se às condições em que há objetivos claros e boas informações disponíveis, mas os resultados associados a cada alternativa são sujeitos a chances de sucesso ou falha, que é possível se estimar estatisticamente, dar apropriações numéricas a uma determinada condição de tomada de decisão. Nós temos o conceito da incerteza. A incerteza significa que os gestores sabem que os objetivos devem atingir, mas as chances de insucesso ou sucesso são difíceis de calcular, de dar abordagens estatísticas, por exemplo, e fazer predições. No entanto, há uma condição ainda mais de complexidade ainda superior, que é a situação de ambiguidade,
que referem-se aos contextos mais complexos, em que mesmo os objetivos são difíceis de compreender, não são evidentes. Diferentes partes da organização têm diferentes objetivos, não se sabe precisamente onde se deseja chegar. Há tipicamente, portanto, visões diferentes sobre a situação e informações bastante nebulosas, coisas como entrar em tecnologias ainda não existentes ou se defrontar com crises econômicas nunca vistas na história. Fala-se bastante dos processos racionais de tomada de decisão. Como será que se decide mais precisamente? Há etapas adequadas para se fazer isso? É bastante importante que nós compreendamos que decisões racionais, isto é, se eu tenho um bom conjunto de informações, deve ser tomada de maneira relativamente sistemática, que você deve entender certos blocos de etapas de esforços que você deve empreender. O primeiro passo é da estruturação de um problema. Conhecer a doença, digamos assim, metaforicamente, antes de, então, determinar qual o remédio. Entender o problema, o que sabemos, o que podemos ou não fazer, por que esse problema existe, que objetivos desejamos atingir. Assim que a gente compreende as nuances, entrevistamos pessoas, dialogamos entre os diferentes departamentos, trazemos dados de pesquisa, fazemos análises de dados secundários, como, por exemplo, governamentais, entre outros. Uma empresa ou um núcleo tomador de decisão deve, então, gerar alternativas. O que fazer em relação a esse problema? Podemos fazer A, podemos fazer B, podemos fazer C. O pensamento de alternativas é um processo que tem natureza técnica, mas também natureza criativa, no sentido de encontrar possibilidades para a solução dos desafios. Avaliação das consequências. Terceira etapa. Se eu fizer isto ou aquilo, quais serão os resultados? Alternativa A possuirá qual probabilidade de sucesso? Que risco a alternativa A pode dar? Mapear riscos, tentar avaliar os fluxos de caixas futuros, né? Isso é muito presente no mundo das finanças. Provavelmente você estudará ou já estudou esse tema. Avaliar os possíveis riscos, o que pode acontecer, por exemplo, no mercado. A demanda não foi atingida, a operação não foi bem sucedida, no caso de riscos operacionais. A decisão em si, uma terceira fase, destacada em azul, no sentido de qual é a alocação de recursos. Vamos definir uma decisão como uma alocação de recursos a uma alternativa. Então, nós vamos por A. Qual vai ser o orçamento? Quais pessoas vão trabalhar? Que tempo vamos dedicar? Que tecnologias vamos colocar ali? Decisão, apesar de ser um momento, digamos, único no tempo, um evento, uma certa martelada, por assim dizer, um certo instante em que se toma a decisão, ele, portanto, entretanto, passou por um conjunto de etapas. E, finalmente, temos uma terceira macroetapa, que pode se desenrolar longamente ou mais curtamente, que é a etapa da implementação, das ações, dos comportamentos efetivamente decorrentes daquela tomada de decisão. Você pode trabalhar em diferentes fases, diferentes momentos desse processo decisório. Estar presente efetivamente em decidir qual vai ser a alocação de recursos ou desenvolver análises, trazer informações para o tomador de decisão, ou ser os indivíduos que estarão mais enfocados na execução daquilo que outrora outras pessoas decidiram. Como discutiremos mais adiante, contudo, muito frequentemente as decisões organizacionais não passam precisamente por essas 5 etapas. Muito frequentemente essas etapas são mais desestruturadas, notadamente quando temos decisões complexas. Falaremos disso mais adiante. As decisões, é preciso saber, são diferentes a depender dos níveis hierárquicos em que a organização está. Níveis estratégicos, onde estão os principais executivos, os níveis táticos, onde estão os gerentes, níveis operacionais, onde estão, por exemplo, os supervisores. Necessário, entretanto, perceber que as decisões tomadas nos níveis hierárquicos superiores tipicamente devem se desdobrar para os níveis táticos, que também devem se desdobrar para os níveis operacionais. Uma organização, por exemplo, que decide que um dos pontos principais dos resultados que esperam são margens de contribuição, isto é, a relação entre preços e custos ser elevada, deve se desdobrar no desenvolvimento de produtos com maior valor agregado ou reduções de custos, de tal maneira que essas margens de contribuição aconteçam. Que devam, portanto, também se desdobrar na supervisão de um trabalho que deva efetivamente executar aquele custo mais baixo ou a entrega mais precisa daquele valor ao cliente, para que, então, a margem que foi decidida ou foi pensada no nível hierárquico superior aconteça.
É muito frequente, infelizmente, as decisões não serem desdobradas, não serem alinhadas entre os níveis hierárquicos. Por exemplo, as pessoas do nível operacional estarem fazendo coisas, decidindo pequenas decisões cotidianas, desalinhadas, não efetivamente, digamos assim, conectadas ou harmoniosas das decisões tomadas pelos principais executivos. As decisões tomadas pelo nível estratégico superior tendem a ser visão de uma organização como um todo. Ao passo que no nível intermediário, tipicamente são feitas pelos gerentes a gerentes intermediários, como por exemplo de uma unidade de negócio ou um departamento, só dentro de recursos humanos, por exemplo. Enquanto as atividades ou as decisões operacionais têm a visão das tarefas rotineiras e muito frequentemente estão no âmbito dos indivíduos. As decisões estratégicas estabelecem as grandes diretrizes para uma organização, sua missão, sua filosofia, seus valores explicitados, que visão de futuro elas possuem. Quais são seus objetivos e metas de longo prazo, suas grandes estratégias? Normalmente, essas decisões referem-se ao longo prazo, 3 anos, 5 anos, a depender do contexto em que a empresa está. As decisões de natureza intermediária, que chamamos de tático, tendem a se enfocar, portanto, nas unidades de negócios, estabelecer objetivos e metas para essas unidades, definição de atividades ou prioridades de processos para o departamento de marketing ou de contas a pagar, e também, como contrapontas de longo prazo, tende a ser de médio prazo. Um trimestre, um ano, 6 meses, é um tempo relativamente considerado de médio prazo. E, finalmente, as decisões de natureza operacional referem-se ao estabelecimento de diretrizes para o trabalho dos indivíduos nas suas vidas cotidianas, os objetivos e metas para os grupos de indivíduos, definições de atividades e recursos necessários a esse cotidiano das organizações e refere-se, portanto, ao curto prazo, a campanha de marketing deste final de semana ou a maneira que vamos priorizar o pagamento de fornecedores neste dia de hoje. É importante perceber que os níveis hierárquicos também referem-se a uma discussão importante que precisa ser aprofundada em outros encontros, relacionado ao poder das pessoas, às estruturas de poder da organização, os valores dos indivíduos, o valor de toda aquela organização, que chamaremos futuramente de cultura organizacional, e o processo de tomada de decisão. O fato é que as decisões estratégicas de uma companhia são tipicamente tomadas por coalizões de pessoas, grupos de indivíduos que estão debatendo e buscando objetivos dentro daquele, vamos chamar assim, de petit comité, na expressão em francês. Normalmente, as pessoas são ocupantes de cargos superiores na hierarquia, embora possa existir casos de exceção, como holocracias, como grupos mais democráticos de estudantes ou de certas ONGs, quem sabe sindicatos. Mas organizações complexas de grande porte, mesmo dentro do terceiro setor, frequentemente têm as suas decisões tomadas nos níveis hierárquicos superiores. A pergunta que fica, ou as perguntas que são necessárias serem desenvolvidas são: quais são os valores dessas pessoas? Uma indagação importante, pois indivíduos carregam seus valores no processo de tomada de decisão. Quando você decidiu que faculdade fazer, ou como investir o seu dinheiro, ou até decisões pessoais, do tipo com que pessoa casar, ou que amigos ter, você carregou e tem, de maneira implícita, frequentemente, os seus valores ali. Um outro aspecto importante que é necessário você compreender é que existem questões dos interesses dos atores das organizações. O fato é que as pessoas não carregam dentro das empresas apenas quando trabalham os interesses de toda aquela organização, mas eles também possuem interesses individuais ou interesses dos grupos próximos, os grupos de interesses que eles estão envolvidos. Não estamos falando aqui que isso é uma coisa necessariamente maquiavélica ou coisas malvadas, como muito frequentemente se compreende ou se erroneamente interpreta. É algo de natureza humana, os aspectos políticos de nossa existência. À medida em que pessoas juntas estão dentro de uma organização, ali convivem os interesses diferentes que elas têm. Assim, os participantes do processo decisório precisam preocupar-se tanto com os problemas reais, a queda das vendas, o aumento do valor das ações, mas também os temas políticos, pessoais e morais envolvidos. Apenas entender ou achar que dentro da organização há apenas aspectos técnicos é uma miopia organizacional equivocada. Frequentemente, por exemplo, na atividade de consultoria, é necessário que o consultor não apenas faça planilhas ou analise os resultados, mas também entenda as nuances dos interesses
de um diretor ou de outro, de um membro do conselho de administração e assim por diante. Frequentemente, decisões tecnicamente perfeitas não são politicamente viáveis. E, portanto, é necessária essa maleabilidade, essa flexibilidade, essa compreensão mais sutil do comportamento humano para que a gente possa efetivamente ter um processo decisório bem desenvolvido. Em sua carreira, atente-se tanto aos aspectos técnicos, melhorando a sua capacidade de avaliação financeira, por exemplo, de uma decisão, mas também lapide sua capacidade de entender o comportamento humano nos seus aspectos não ditos. Haja vista que os aspectos ligados à política nunca estão nos PowerPoints, ou formatados ou formulados explicitamente nas atas de reunião, mas são percebidas por meio das conversas de bastidores, dos pequenos sinais que se tem no universo informal daquela empresa. Falando um pouco mais sobre valores, é importante a gente perceber que as decisões são tomadas, portanto, com os valores dos indivíduos e os valores das organizações que temos em nossa frente ou as organizações em que trabalhamos. Indivíduos, quando estão juntos, compartilham em comum simbologias, entendimento do mundo, etc. e tal. Indivíduos, quando evoluem, crescem, se tornam adultos, passam a perceber o mundo também de uma forma diferente. Não somos apenas homo sapiens, não somos apenas homos econômicos, também somos pessoas que nos envolvemos com o universo social à nossa volta, que temos emoções, que temos interesses, valores e ideologias. Há uma teoria bastante interessante e importante neste campo, que é a teoria do teórico psicólogo Saulo Schwartz, que em 1992 escreveu um importante paper, que mapeia os diferentes valores que uma pessoa pode possuir. Aqui, então, portanto, no nível individual. Ele entende valores como princípios, aquilo, portanto, que inicia, que desencadeia o resto do processo de alguém decidir, que são hierarquizados, portanto, possuem diferentes posições de uma escala que se chama de axiológica. Indivíduos, portanto, têm diferentes prioridades. Valor de alguém significa aquilo que ele valoriza e que ele, portanto, interessa-se mais por uma coisa do que por outra, ou coloca algo em frente de outro. É necessário, portanto, compreender que valor ou valores pessoais possuem uma lógica de hierarquia. E que essa hierarquia funciona como uma espécie de bússola que guia cada decisão que as pessoas tomam em suas vidas. Nesse modelo do Schwartz, especial, impressionante, ele divide 10 tipos de grandes valores em geral, subdivididos ainda em 4 outros tipos. Vamos a eles. A tipologia dos aspectos da estimulação, da autodeterminação, do universalismo, da benevolência, da tradição, da conformidade, da busca por segurança, a busca por poder, por realização ou busca por prazer individual, chamado hedonismo. As pessoas podem ser, portanto, mais orientadas ao seu bem-estar individual, que nós chamamos de pessoas de natureza mais individualista, ou pessoas mais coletivistas, que buscam o bem do todo, a benevolência com aqueles que estão à sua volta, que preocupam-se com o bem-estar da humanidade como um todo. Pessoas mais individualistas tentam procurar o seu prazer individual, tendem a ser, em geral, mais consumistas, buscarem realizações, espaços de poder. Pessoas mais universalistas, mais buscando o bem-estar coletivo, tendem a se preocupar mais com o bem-estar do grupo em que ele está, da sociedade em que ele vive, do país em que ele está e assim por diante. Temos também a dicotomia entre o aspecto da mudança, da independência, do empreendedorismo e o aspecto do conservadorismo, da estabilidade. Indivíduos mais autodeterminados, estimulados e com uma vontade de transformar, de mudar, de desenvolver. Enquanto indivíduos que buscam a segurança, a manutenção de tradições, a conformidade de formas de se agir, de que ficam, por vezes, inconformados ou inseguros com as modificações. A teoria de Schwartz, entretanto, é necessário se perceber que não se fala de coisas certas ou coisas erradas. Muito cuidado com o juízo de valor, de acreditar, por exemplo, que uma pessoa neste lado seja melhor do que este, ou que indivíduos que buscam universalismo necessariamente ou precisamente melhor do que indivíduos hedonistas, individualistas. Apenas se refere ao fato de que o ser humano é bastante múltiplo, bastante complexo em suas formas de enxergar o mundo que os valores possuem. Compreender, portanto, que os indivíduos não são de um tipo só, mas de múltiplos tipos. Há um filme relativamente recente que você pode assistir e que eu recomendo, que é o filme The Founder, em inglês, ou Fome de Poder,
que descreve a vida, ou retrata a vida do Ray Kroc, que foi, digamos assim, o grande empreendedor, o grande inovador que transformou e desenvolveu a rede de fast food americana McDonald's. O filme retrata muitos possíveis conflitos presentes no universo empresarial, e, na verdade, até presentes na sociedade como um todo. O filme é baseado em fatos reais da vida, então, de Ray Kroc, foi um grande empreendedor do McDonald's, e apresenta essa incrível história do nascimento da rede mundial de alimentação, que inclusive gerou outras empresas de mesma natureza, como o Burger King, entre outras. O McDonald's iniciou-se, portanto, por volta dos anos 50 nos Estados Unidos. Essa aqui é uma foto que, na verdade, é uma ilustração do filme, né? Que representa aqui a primeira loja do McDonald's, ainda quando o Ray Kroc ainda não conhecia, não estava ligado ao McDonald's. Não sei se todos conhecem, mas o filme retrata um roteiro baseado, não precisamente, mas baseado em fatos reais, em que o Ray Kroc, que então era um vendedor do estado de Illinois, nos Estados Unidos, comprou a participação dos irmãos Richard e Maurice McDonald's, do sul da Califórnia, aquela região de San Bernardino, Los Angeles, por ali. No entanto, o filme retrata bastante um certo não alinhamento de valores entre o Ray Kroc, que era um indivíduo bastante de natureza individualista, bastante empreendedor, bastante dinâmico, que queria ver as coisas mudar, mas também tinha uma natureza, quem sabe, um pouco mais egoísta, quem sabe, um pouco mais autocentrada, que pode tanto ser elogiado quanto criticado. O ponto é que eu não quero fazer juízo de valor, o importante é que você assista o filme e faça seus próprios comentários, tenha seus próprios pensamentos, tenha então um pensamento crítico a esse respeito. Na história, os irmãos McDonald's, que então foi, digamos assim, os verdadeiros empreendedores, acabaram sendo substituídos pelo Ray Kroc. O filme é muito interessante. De um lado, esses irmãos queriam coisas muito mais conservadoras. Eles, por exemplo, em um certo momento, não aceitaram que os milkshakes do McDonald's tivessem um espécie de pozinho ali que não tinha leite natural, que acreditavam aquilo fora da sua moral, fora da sua ideologia, ao ponto que a ideologia do Ray Kroc tinha a ver com faremos aquilo mais rápido, faremos aquilo de maneira mais eficiente, com o mesmo sabor, mas que tornaremos aquilo muito mais possível de ganhar lucros maiores e crescer a nossa rede. Também os irmãos Richard e Maurice desejavam ter apenas uma lojinha ou duas e não tinham grandes pretensões de crescimento, ao ponto que o Ray Kroc desejava ter um grande império mundial, como efetivamente acabou conseguindo. Portanto, os valores são necessários de se compreender. Outra coisa muito importante no processo decisório é a informação e como essa informação está presente no universo das pessoas quando tomam decisão. Esse é um dos temas mais presentes no mundo de hoje, quando temos o Big Data, todo o conjunto das informações, a inteligência artificial. A dúvida se a inteligência artificial substituirá as decisões humanas por meio de redes de computadores e mecanismos de machine learning, entre outras coisas. Discutiremos mais esses aspectos da revolução digital em outro encontro. Neste, queremos entender que a decisão é a grande matéria-prima de boa parte do processo decisório, apesar de não único. Temos fontes internas, as nossas vendas, as coisas que aconteceram e estão, por exemplo, estabelecidas ou colocadas nos nossos sistemas de ERP. As fontes externas, como pesquisas de mercado, nosso entendimento sobre a opinião dos consumidores, levam as informações que são têm tomada de decisão e que levam a efeitos externos, externalidades ou efeitos internos, no desempenho da empresa, entre outras coisas. E que, tipicamente, o processo decisório refere-se a, em um certo momento no futuro, uma comparação de padrões entre aquilo que eu desejava ser, os objetivos que se desejava atingir, e efetivamente aquilo que se atingiu, gerando ações corretivas necessárias, que são também informações relevantes. Não consegui vender tudo o que desejava, as vendas no Nordeste não foram boas, por exemplo, e que, portanto, geram informações para uma nova fase de processos decisórios. O fluxo complexo de informação que acontece dentro das empresas é muito interessante se compreenda. Uma boa empresa possui boas informações. Melhores decisões significa um processo de lapidação, de desenvolvimento das informações que existem dentro de uma organização. Esse gráfico em inglês demonstra o fluxo geral e entre os conceitos dos dados, que é a representação bruta da realidade, um certo número numa planilha. Uma informação, quando os indivíduos têm ou compreendem o sentido daquele dado. E o conhecimento, quando aquilo já tem um elemento prático. Isto é, eu já posso mudar o mundo por meio da informação. Há também a expressão inteligência,
que é quando aquele conhecimento está efetivamente bem aplicado nas decisões daquela empresa. Portanto, quando uma atividade de coleta, busca de pesquisas, de entrevistas, de organização dos dados sobre vendas, etc., geram dados que, uma vez compilados e entendido o significado, geram informações que, uma vez analisados, geram o conhecimento que as pessoas têm. Pessoas possuem muita informação na internet hoje, no Google, mas apenas no momento em que elas analisam é que elas realmente possuem conhecimento. E quando elas comunicam para as pessoas corretas, quando os indivíduos que efetivamente tomarão decisão, ou farão ações, podem efetivamente ter aquilo no formato correto, no momento correto, no grau de granularidade correta, eles aplicam em decisões e agem para ter resultados, os quais são também, como dito no gráfico anterior, também uma fonte de novas informações. Portanto, pense, uma organização inteligente não é somente aquela que está cheia de dados, nem de informações, mas aquela que efetivamente sabe usar de modo inteligente o seu conhecimento. Conhecimento esse que pode ser de natureza tácita ou explícita. Chamamos de conhecimento tácito aquele que os indivíduos adquirem ao longo da vida, pela experiência, seus feelings, a maneira que ele trabalhou ao longo de muito tempo, por exemplo, numa determinada operação de fábrica, e compreende com grande detalhe sobre como se faz aquilo. Porém, esse conhecimento tácito é difícil de ser formalizado ou explicado a outra pessoa, pois tende a ser subjetivo e inerente às habilidades daquela pessoa individualmente. Conhecimento explícito tende a ser aquele mais formalizado, que está no livro, no manual de processos. É claro, é regrado, é fácil de ser comunicado. Você gera um arquivo e mande para alguém. Conhecimento explícito é o conhecimento que já foi ou pode ser articulado, codificado e armazenado, portanto, em uma mídia. Pode ser, por exemplo, uma planilha Excel. Ambos são presentes no universo da empresa. Está numa reunião, as pessoas demonstram sua experiência e falam de suas vivências, mas também trazem os seus conhecimentos explícitos de pesquisas e assim por diante. Os professores Nonata e Takeuchi, da Universidade de Harvard, dois japoneses, discutiram o processo de conversão de conhecimento, que pode ser conhecimento tácito para o explícito, do explícito para o tácito, entre outras coisas. Por exemplo, numa empresa, pode existir o processo de transformação e de conversão entre conhecimentos tácitos. Se estamos dentro de uma experiência compartilhada, uma discussão em grupo, num debate sobre práticas de como fazer um determinado trabalho, solucionar um determinado problema, quando a gente está debatendo socialmente. Eu posso ter um processo de externalização do conhecimento, quando o conhecimento tácito se transforma em explícito. Uma certa experiência de campo num grupo de vendedores pode ser transformada num sistema de Customer Relationship Management ou produzir um relatório daquelas práticas, daquelas visitas a clientes. Quando isso aconteceu, digamos assim que saiu o conhecimento da experiência exclusiva das pessoas e passou então aos documentos, aos relatórios. Temos até o processo de internalização do conhecimento. Quando o conhecimento explícito é compreendido por alguém, você lê um livro, você está transformando o conhecimento explícito, que está, portanto, nas páginas, na escrita daquela obra, para o seu cérebro, e você transforma aquilo, trazendo novos significados, fazendo compreensões a esse respeito. E, finalmente, temos a combinação de conhecimento. Quando alguém faz uma palestra e declara a todos qual é o novo conhecimento que temos, a pesquisa que tivemos, a ciência que geramos, temos, portanto, a tentativa, então, de gerar o conhecimento explícito para outro explícito, uma outra maneira de enxergar aquilo, um cruzamento de uma planilha Excel, entre outras coisas.